A paz do Senhor, amados e amados do Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez aqui estamos para a palavra do Senhor, amém? Para ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? E aprendermos mais de Cristo Jesus, porque é a única palavra, é o único evangelho, a única doutrina que nos levará até o reino dos céus, amém? E nós estamos lendo Mateus. Hoje nós vamos estar no capítulo 14 do livro de Mateus, amém? No capítulo 1 diz o seguinte: porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele opera forças miraculosas. Porque, havendo prendido e atado a João, o meteram num cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhes dizia: não é lícito possuí-lo. E então ele foi encarcerado porque Filipe tinha relações com a esposa do seu irmão. E João não achava lícito aquilo. E João falava. Diferente de muitas coisas hoje, porque hoje nós vemos coisas erradas, muitas das vezes querem nos calar, para que se nós falarmos, nós estamos fofocando, nós estamos condenando. Amém, amados? E não é. Estava errado. João tinha que falar mesmo. João tinha que falar. Amém? E João falava. Eu imagino como eram as pregações de João. Eu imagino como que João falava, como que João repreendia essas coisas imundas. E eles encarceraram João por causa disso. Por causa disso. Por causa das verdades que João Batista falava. Amém? Se fosse nos dias de hoje, acontecesse isso conosco, iam dizer para mim e para você que nós estávamos julgando. Não, amados. Julgar é uma coisa. Repreender, falar contra a mentira é outra coisa. Isso nos é lícito falar contra a mentira. Amém? E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. O povo considerava o profeta, e realmente ele era o profeta. Ele foi enviado por Deus para trazer as boas novas da vinda de Jesus. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Herodias, agradou a todos. A mulher de Filipe agradou a todos. A filha de Herodias agradou a todos, que era a filha de Filipe, de Filipe e da sua mulher Herodias. Diante de todos agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, pela maldade da sua mãe, disse: dá-me aqui um prato, dá-me num prato a cabeça de João Batista. E naquela época um rei não podia voltar atrás da sua palavra.
né? E Herodes não pôde voltar atrás da palavra dele. Bem que ele não queria fazer isso. Mas ele teve que cumprir a palavra que ele disse. Que ela podia pedir o que ela quisesse, que ele assim o faria. E ele assim o fez. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que assim o dessem. Quantos hoje fazem isso? Quantos hoje líderes de igreja ofendem o seu irmão por causa de um outro irmão, que ele é mais ligado, que ele é mais chegado? Amados, eu já presenciei muito isso, já vi muito isso, já senti isso. Não é fácil. Viver o Evangelho de Cristo é a coisa mais fácil que tem. Mas suportar o homem é difícil. Suportar as injustiças dos homens é difícil. É difícil. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazido a cabeça num prato e dado à jovem, que levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Eu imagino a tristeza de Jesus, porque além de ele ser o profeta, ser aquele que Jesus sabia que foi enviado pelo Pai para anunciar as boas novas da vinda do Filho do Homem, do Filho de Deus, eles ainda eram primos. João Batista era filho de Isabel, que é prima de Maria. Então, eles tinham um laço de sangue também. Amém? A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Amados, eu vou só ler, porque esta é uma das passagens que muitos de nós já ouvimos, né? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo a multidão, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos e Jesus lhes disseram: o lugar é deserto. Vai adiantado a hora, despede, pois a multidão para aqui, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Assim pensou os discípulos em fazer. E disse isso para Jesus. Mas Jesus, amados, Jesus não suportou isso, em despedir aquele povo com fome. Porque ele sabia que muitos daquele povo não tinham o que comer. Como acontece nos dias de hoje, quantos estão passando fome, mas quantos não abrem a sua mão para doar, para dividir. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dar-lhe vós mesmo de comer. Como? Se eles estavam todos de mãos limpas? Como? Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram,
recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Comece a imaginar, irmãos, como foi. Às vezes eu começo a imaginar, eu tenho umas mãos ali, aqueles peixinhos e aqueles pães, 5 pães e 2 peixinhos. E ver aquilo se multiplicar. Irmãos, comece a pensar. Comece a pensar na soberania de Jesus. Comece a pensar. Pense. Comece, com os olhos da fé, comece a ver essa multiplicação desses pães e desses peixes. E nesta tarde Jesus está falando para mim e para você. Eu não sei aonde que você quer multiplicação. Eu não sei aonde, qual é a área que você precisa de multiplicação. Mas se creres, comece a pensar nessa multiplicação. Você não precisa pagar nada por ela, não. Basta ter fé. Basta ter fé. Amém? No versículo 22. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus mandou os discípulos irem, mas Jesus ficou despedindo a multidão. E, despedidas as multidões, subiu ainda ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Muitas das vezes, meu querido e minha querida irmã, nós temos que orar sozinhos. Muitas das vezes Deus requer isso de mim e de você, para a gente estarmos sozinhos, orando, clamando, falando com Deus. Muitas das vezes, às vezes até sem palavras. Muitas das vezes em lágrimas. Mas Deus nos leva a isso, para poder nos ouvir. Ele quer nos ouvir. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? Entretanto, o barco já estava longe. E há muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos já estavam apavorados, porque naquele momento o vento era o contrário para onde eles iam. A tempestade era revolta naquele momento. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Ou em muitas Bíblias, a minha está aterrados, em muitas Bíblias tem aterrorizados. Os discípulos estavam aterrorizados e exclamaram. Nem lembraram nessa hora de Jesus. Não lembraram. Imagina nos dias de hoje assim também. Quantos que não lembram de Jesus? Quantos que não lembram de Jesus? Quantos que trocam Jesus? Porque ali estava Judas há tanto tempo junto com Jesus. Mas trocou Jesus por umas míseras moedas. Trocou Jesus por míseras moedas. Trocou Jesus por míseras moedas. Assim também como Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não é diferente nos dias de hoje, não. Quantos trocam Jesus por qualquer coisa que é oferecida neste mundo? Não troque Jesus por nada, meu amado e minha amada irmã. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por nada nessa terra.
E esses discípulos ali, eles não lembraram de Jesus. Porque eles exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo ainda gritaram. Não confiavam em Jesus, não confiavam em Jesus. E quantos nos dias de hoje não confiam em Jesus? Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus está falando para mim e para você nesta tarde. Não temais. Eu estou contigo, sou eu que estou contigo. Não temas, porque Jesus manda te dizer nesta tarde que Ele está contigo. Se creres, esta tempestade da tua vida, ela vai se acalmar. Ela vai se acalmar. Em nome de Jesus. Amém? Respondeu-lhe Pedro. Olha a coragem de Pedro. Olha a coragem de Pedro. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda ir-me ter contigo por sobre as águas. Mas que maravilhoso! Como eu gostaria de chegar na beira da água, porque Jesus está comigo e está com você nos dias de hoje também. E falar para ele: Jesus, eu quero andar sobre as águas. Eita fé que nos falta, amados. Eita fé que nos falta. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Muitas das vezes acontece conosco também, amados. Quantas das vezes nós estamos à beira do abismo e nós ainda nós temos, graças a Deus, que nós temos ainda por quem clamar. Nós podemos clamar por Jesus. Porque hoje, se você estiver na beira do abismo, não adianta clamar por Moisés, por Abraão, por Jacó, por Isaac, por Eliseu. Não adianta clamar por eles. Não adianta clamar por João Batista. Só nos cabe a nós, a mim e a você, clamar por Jesus. Somente Ele nós temos que clamar. É só a Ele que temos que clamar. Então, quando se encontrar na beira do abismo, clame por Jesus. Porque Ele vai te ouvir. Ele vai nos ouvir. Amém? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Jesus estende a mão para você nesta tarde. Jesus estende as duas mãos dele para você nessa tarde. Receba, aceita, entregue as tuas mãos nas mãos de Jesus. Entregue a tua vida nas mãos de Jesus. E com certeza Ele vai te segurar com muito amor e determinação, assim como Ele fez com Pedro. E tomou, estendendo-lhe a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem e mulher de pequena fé, por que duvidas? Que o nosso Jesus não faz por mim e por você hoje a mesma coisa. Ele faz, meu querido e minha querida irmã. Ele faz. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhes e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amados,
Mesmo que a nossa fé seja pequenininha, como a irmã Ana já disse, não precisa ser do tamanho de um grão de mostarda, seja um grãozinho de areia. Mas o nosso Jesus, ele é tão grande, ele é tão superior a esse grãozinho de areia, porque a nossa fé vem dele. E nós podemos confiar. E nele nós podemos confiar. Não confie no homem. Não confie na missionária Ana, não. Missionária Ana é pecadora, é falha. Mas confie no homem. Não confie no homem. Mas confie em Jesus. Confie em Jesus, que nesta tarde ele estende as duas mãos para você. Se você tem fé, segure nessas mãos, nas mãos de Jesus. Segure, porque eu te garanto que ele vai te sustentar, ele vai te levantar, ele vai te dar direção a qual eu e você temos que seguir. Amém, meu querido e minhas queridas irmãs? Subindo ambos para o barco, cessou-se o vento. Aonde Jesus está, o vento ele cessa. A tempestade, ela acalma. Ela acalma. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas creia em Jesus, porque ele vai acalmar essa tempestade. Depende de mim e de você. Depende da minha e da sua atitude. Se creres, como ele disse para Pedro, se creres, eu e você andaremos sobre as águas e não vamos submergir, porque ele vai nos sustentar. Ele está com as mãos estendidas para nos sustentar, para nos segurar. Amém? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Há quanto tempo esses homens estavam andando com Jesus e ainda não se sentiam seguros de achar que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus em Genezaré. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Lhe rogaram que ao menos pudessem tocar na orla das suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Amados, na orla de Jesus havia virtude. Hoje nós vemos aí tanta coisa ungida. É óleo ungido, é toalha ungida, é caneta ungida. Nada disso tem valor, amados. Nada disso tem valor. Só tinham virtude, só tinham unção na orla dos vestidos de Jesus. Tudo que estava nele tinha unção. Qualquer lugar que tu tocasse nele tinha unção. Tinha unção. E às vezes não precisamos tocar. Basta abrir a minha e a sua boca, aclamar por ele. Clama por ele. E ele nos ouvirá. Ele vai ouvir a mim e a você. Clame por Jesus. Clame pelo homem de Nazaré. Clame, 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 clame pelo homem de Nazaré. Amados, nós nos preocupamos tanto com as coisas deste mundo. Tanto com as coisas deste mundo.
e preocupamos tanto, tão pouco com Jesus, que é o único que nos dará a vida eterna. É o único, meus amados, que tem galardão para mim e para você, que tem riqueza celestial para mim e para você. As riquezas dessa terra, amados, eu não sei, eu posso estar falando com você aqui agora, neste momento, e daqui um minuto eu posso não estar aqui mais. Não é isso só na minha vida, é na minha, na tua vida. Mas nós preocupamos tanto com as coisas dessa terra. E nos momentos mais difíceis das nossas vidas, aí sim, nós lembramos que nós temos um Deus que tudo pode. Mas, meu amado e minha amada irmã, vamos glorificar a Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis também. Glorifique, exalte o nome do Senhor Jesus, porque só Ele é digno da nossa adoração, da nossa exaltação. Somente Ele é digno da nossa exaltação e da nossa adoração. Somente Ele. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? Que nesta tarde o Senhor venha derramar bênçãos espirituais sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? E que nós possamos ter um fim de semana abençoado por Deus, porque eu creio que Ele já abençoou, que Ele já nos preparou uma semana de bênção e de vitória. E eu creio nessa semana que ela será abençoada. Eu declaro na tua vida uma semana de bênção, uma semana de vitória. Creia que Jesus Cristo é o teu provedor, que Ele seja o provedor da tua vida, da tua família. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que não sabes. Clama a Jesus Cristo, clame por Ele, amados, clame por Ele, e verás a resposta que Ele tem para mim e para você. Amém? E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém? E até a próxima leitura, que será o capítulo 15. Amém?